Dando continuidade ao estudo do IRPS, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Ok, agora vamos falar das categorias do IRPS. A primeira categoria é o rendimento do trabalho dependente, okay? Que são rendimentos e vantagens econômicas obtidas pelo trabalhador e seus parentes ou afins, resultante do seu trabalho ou em conexão com este, pago pela entidade patronal e é ela equiparada conforme previsto nos artigos 2 a 7, o artigo número 2 a 7 do artigo 28, né, do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Okay? Rendimento e vantagens econômicas nós consideramos atribuídas ao trabalhador pelo patronato, nós consideramos como rendimento de trabalho dependente. Portanto, considera-se rendimento de trabalho dependente todas as remunerações pagas ou postas à disposição do seu titular provenientes de trabalho por conta do trem, contratos de aquisição de serviço ou outro de idêntica natureza. Okay? Todo trabalho considerado por conta de outrem, todo rendimento resultante de trabalho considerado por conta de outrem é visto como rendimento da primeira categoria. Salários, ajuda de custos, algumas indenizações, uso de habitações, uso de habitações da empresa, uso de viaturas e outros tipos de vantagens, rendimentos que o patronato pode atribuir ao seu funcionário. Esse é considerado o rendimento da primeira categoria. Contratos de aquisição de serviço, segundo a lei, é equiparado ao trabalho por conta de outrem se esse contrato de aquisição de serviço é atribuído a uma única entidade. Para melhor aprofundar, pode visitar o número 2 do artigo 2 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Rendimento em espécie. Porque rendimento não é só dinheiro, não é só salário, dinheiro. Vamos ver como é tratado o IRPF do uso da habitação e outros rendimentos em espécie como o uso de viaturas. Tratamento pelo uso de habitação. Benefício de uso de residências próprias da empresa em recinto da empresa não se tributa. Para melhor aprofundamento, o número 1 do artigo 3 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Assim, foi alocado uma residência para um dos funcionários e essa residência está localizada no recinto da empresa. Então, não se tributa o uso desse edifício, dessa residência, está isenta de pagamento do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares. Segundo ponto, benefício do uso de residência própria, casa da empresa, fora do recinto da empresa, tributa-se até 1/6 das remunerações a partir do valor do mercado da renda em função da localização e características do imóvel. Então, num outro cenário, uma residência da empresa que está localizada fora do recinto deve ser tributada e existe um estratagema usado para essa tributação, sendo que o funcionário não paga nenhuma renda, tem que se saber quanto é que se pagaria se esse funcionário estivesse a pagar alguma renda pelo uso desta habitação e estipula-se
qual é, estipula-se o valor, tendo em conta a localização e características do imóvel. Okay? Faz-se todo o cálculo do IRPS tendo em conta essas estimativas. Terceiro ponto, tratando-se do uso de residências que gera custo para a empresa, arrendamento, o valor da renda é tributado com salário e outros benefícios na totalidade. Ou seja, imagina que a entidade esteja a arrendar um imóvel para o seu funcionário. Né? O valor das rendas deve ser somado ao salário para calcular-se o IRPS. É tão simples como isso. Uso de viaturas. Agora estamos a entrar no tratamento do uso de viaturas pelo trabalhador. Né? Uso de viaturas alocada da empresa pelo trabalhador. Que a empresa atribuiu uma viatura ao seu funcionário para uso, né? para o seu uso pessoal. Então, podemos aprofundar melhor na linha D do número 1 do artigo 3 e número 4 e 5 do artigo 28. Né? Deve ter um acordo escrito que gera encargo para a empresa. Né? Acordo escrito que gera encargo para a empresa. O valor a tributar, como é determinado? O valor a tributar será determinado, né, através do custo de aquisição da viatura multiplicado pelo coeficiente 0,25%, pela percentagem de 0,5%, multiplicado pelo número de meses utilizados. Exemplo disso, imagine um funcionário que foi alocado uma viatura. A viatura está estimada, custo de aquisição, essa viatura foi de 2.500.000. Multiplica-se 2.500.000 por 0,25% e o valor desta multiplicação multiplica-se pelo número de meses utilizados. Imagine que o funcionário está a usar essa viatura desde julho até dezembro, ou até a data em que se calculou o IRPS anual, multiplica-se esse valor. Okay? Terceiro ponto. Depois de determinar-se o valor a tributar, devemos adicionar este valor ao salário, para efeito de retenção na fonte. Pega-se no valor a tributar e adiciona-se ao salário e outras remunerações que o funcionário obteve durante este período e tributa-se, o IRPS. Portanto, melhor aprofundamento, número 1, artigo 65A do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Tratamento das ajudas de custos na esfera do trabalhador. O que diz aqui? Até o limite das ajudas de custos, de custo similar às aplicáveis no Estado, não se tributa. A linha D do artigo 4 do Código sobre o Imposto sobre Rendimentos das Pessoas Singulares tributa o excedente de ajuda de custo relativamente aos funcionários do Estado, que é tributado na esfera do trabalhador. Portanto, melhor aprofundamento, a linha D do artigo 4 do Código do Imposto sobre Rendimentos das Pessoas Singulares. Deve-se adicionar o valor tributável ao salário para efeito de retenção na fonte. Melhor aprofundamento, número 1, artigo 65A do Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares. O que isto quer dizer de forma simples? O excedente, da ajuda de custo. Quando a ajuda de custo atribuída ao nosso funcionário, um funcionário da empresa, ela excede ao valor
valor da ajuda de custos atribuída ao funcionário estatal, a um funcionário do Estado, o excedente deve ser tributado. Imagine, para um técnico de conta, a ajuda de custo seja de 1.500 por dia e uma empresa XYZ, ela atribuiu para o seu funcionário, também um técnico de contas, atribuiu uma ajuda de custo de 3.000 meticais por dia. Então, 3.000 meticais excede 1.500 em 1.500. Então, os 1.500 de excedente será adicionado ao salário do trabalhador para efeito de tributação no âmbito do IRPS. Okay. Por uso de viatura própria do trabalhador ou serviço da empresa. Estamos num cenário em que o trabalhador tem uma viatura e usa essa viatura no serviço da empresa onde trabalha. Melhor aprofundamento, a linha D do artigo 4º. O valor a imputar como rendimento é aquele que excede o limite quantitativo estabelecido para os funcionários do Estado com remunerações fixas equivalentes ou mais aproximadas. Adicionar esse valor ao salário para efeito de redução na fonte. Portanto, tem que saber qual é o valor imputado, qual é o rendimento imputado aos funcionários de Estado nesse cenário, se a remuneração imputada ao funcionário da empresa excede ao valor imputado aos funcionários estatais, então o excedente deve ser tributado, deve ser adicionado ao salário para efeito de tributação. Empréstimos sem juros ou taxa de juros reduzida. Okay? Empréstimos de juros, empréstimos sem juros. Okay? Para empréstimos sem juros, podemos simplificar o que a lei nos diz através dessa forma. Como se é determinado o valor a tributar? Né? Aqui está. O rendimento em espécie será igual ao capital vezes a taxa de juros de referência, entre parênteses, a taxa de juros de referência, menos a taxa de juros eventualmente suportada pelo beneficiário. Ok? Vamos ao slide seguir. Aquisição de viatura automóvel na empresa pelo trabalhador. Temos um cenário em que o trabalhador adquire uma viatura dentro da empresa, okay? Em que está a trabalhar, dentro da empresa em que está a trabalhar. Então, para determinar o rendimento em espécie que será tributado, usamos esta fórmula que simplifica o que a lei diz. Rendimento em espécie é igual, valor médio de mercado da viatura, menos, entre parênteses, total dos rendimentos tributados anteriormente pela atribuição do uso de viatura, quando este funcionário estiver a usar, tinha usado essa viatura, temos que buscar o total dos rendimentos tributados anteriormente pelo uso dessa viatura, mais o preço de aquisição. E assim teremos aquele que é o rendimento em espécie que será adicionado ao rendimento, ao salário e outros rendimentos para cálculo do IRPF. Indemnizações são consideradas outros rendimentos de trabalho dependente. Qualquer indemnização resultante da constituição, extinção ou modificação da relação jurídica que origine rendimento de trabalho dependente, incluindo as que respeitam o cumprimento das condições contratuais, ou seja, devidas pela mudança local do trabalho.
todo tipo de ação que não seja considerada por justa causa, uma das partes rescindiu o contrato, uma das partes não cumpriu o contrato dentro do âmbito do trabalho, contrato de trabalho, então toda indemnização prevista deve ser sujeita ao cálculo do IRPF. Agora, indemnizações não tributáveis estão listadas no Código de Imposto dos Rendimentos das Pessoas Singulares. Né? São indemnizações por despedimento previstas na lei, com justa causa, e estão listadas no Código de Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares, vide a linha D do artigo 6 do Código de Imposto dos Rendimentos das Pessoas Singulares. Vide também a linha C e D do artigo 3º. Ok. Tabela de retenção na fonte, na primeira categoria. É uma das principais tabelas existentes na lei no Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Através desta tabela, nós vamos determinar o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Okay? Esta tabela temos aqui a primeira coluna, onde temos o intervalo de salário real bruto mensal. Depois temos aqui o valor do IRPS a reter, que vai em função do número de dependentes, e o coeficiente aplicável, que varia em função do salário auferido pelo funcionário da entidade. Então, vamos entender qual é a dinâmica desta tabela no exemplo a seguir. Caso prático. O Sr. Kevin não tem dependentes e recebe um salário mensal de 125 mil meticais. Qual é o valor do IRPS, INSS a reter e o salário a receber? Vamos a isso. Salário mensal, 125 mil meticais. O que temos que fazer inicialmente é identificar o intervalo onde está localizado os 125 mil meticais oferido pelo Sr. Kevin. Então, olhando para a primeira coluna, na penúltima linha, não é? De intervalo de 60.750 até 144.749,99. O que faremos aqui? Usamos o limite inferior, o valor do limite inferior, 60.750. Iremos subtrair pelo salário bruto do Sr. Kevin, a remuneração bruta do Sr. Kevin. 125 mil menos 60.750 irá dar um valor. E este valor será multiplicado pelo coeficiente que pode ser encontrado ainda na mesma linha do intervalo de 60.750 e 144.649, coeficiente de 0,25. Então, multiplicar-se por esse coeficiente, sendo que o Sr. Kevin não possui nenhum dependente, o valor da multiplicação com o coeficiente será adicionado de 7.375. Né? Temos aqui nesta coluna, né? Onde temos o zero. Né? Zero indica nenhum dependente e, portanto, usamos 7.365, está dentro da linha do intervalo do salário da remuneração do Sr. Kevin. Podemos ver a resolução com mais detalhe a seguir. Resposta, né? O IRPS, como eu tinha dito antes, 125 mil menos o limite inferior do intervalo. 60.750 vai dar 64.250. Esse 64.250 é multiplicado pelo coeficiente 0,25 é mesmo que 25%. Então, a multiplicação disso, a adição de
7.375, que é o valor adicional consoante o número de dependentes. O Sr. Kevin não possui dependentes. E o total será de 23.437,50 centavos. Okay? O INSS, como se calcula o INSS? O INSS é de 7%, sendo que 3% é suportado pelo trabalhador. Então, apenas 3% será multiplicado aqui aos 125 mil de remuneração do Sr. Kevin. Então, 125 mil vezes 3% vai dar 3.350. Então, salário líquido, salário a pagar, será o salário, a remuneração, 125 mil, subtraído pelo INSS e pelo IRPS, que dará 97.812,50 centavos. Ok? Outro caso prático. O Kevin trabalhou como técnico de contabilidade e ofereceu um salário mensal de 100 mil meticais. Como a empresa tem uma filial em Nhança, Kevin mensalmente desloca até lá e fica um dia no local e regressa no dia seguinte. A título de ajuda de custo, recebeu 5 mil meticais, sendo que a ajuda de custo destina-se a cobrir alojamento e alimentação. Ok? O que nós temos que fazer é, isso trata-se de um rendimento da primeira categoria, ajuda de custos são rendimentos da primeira categoria. E o que nós temos que fazer aqui é determinar, procurar saber se os 5 mil meticais de ajuda de custos excede ao valor atribuído como ajuda de custos a um técnico de contabilidade da função pública. Isso temos que visitar o diploma para saber quanto que ofere como ajuda de custo um técnico de conta na função pública. Ok? Vamos aqui. A resposta. Né? Para averiguar a ajuda de custo recebida constitui o rendimento tributável, devemos consultar o diploma ministerial número 160/2006, de 25 de outubro, que fixa os quantitativos de ajuda de custo. Concluímos que a categoria de técnico corresponde ao grupo salarial 8, sendo definido para esta categoria uma ajuda de custo diária de 1.500. Okay? O Sr. Kevin recebeu 5 mil diário e, de acordo com a categoria em que o técnico de conta está enquadrado, os funcionários públicos eles recebem 1.500. O Sr. Kevin recebeu 5 mil, então teremos aqui um excedente de 3.500 meticais. E esses 3.500 meticais devemos adicionar aos 100 mil meticais de salário do Sr. Kevin, que deve ser tributado ao IRPS posteriormente. Deverá ser tributado ao IRPS posteriormente. Outro caso prático. Okay? A Tamires trabalha numa empresa situada em Nacala e recebeu da empresa, em outubro de 2016, 20 mil meticais para pagamento da sua viagem e estadia em Maputo no âmbito de uma formação para trabalhadores. Ok? Em outubro de 2016. Até o fim do ano 2016, apenas apresentou recibos referentes às despesas de viagem e alojamento no valor de 15 mil meticais, tendo sido entregue comprovativo dos remanescentes 5 mil em março de 2017. Ok? Como esse caso é tratado? Temos aqui a resposta. Neste caso, os 5 mil meticais serão considerados rendimentos de trabalhos dependentes de 2016, sabendo que não foram objetos para o encerramento de contas até o fim do exercício
deste exercício econômico. Então, esta é a resposta para o caso que se passou. Vamos ao slide a seguir. Caso prático. A empresa CCIA rescindiu um contrato por iniciativa própria, com aviso prévio, por motivos estruturais, com a Aquila, que oferia 100 mil meticais por mês e trabalhava na empresa há 2 anos. Como tal, pagou-lhe como indemnização de 20 dias de trabalho. A primeira questão que nós colocamos aqui é se é uma indemnização tributável. Okay? E pelos slides passados, nós vimos ali que apenas indemnizações resultantes de despedimentos, geralmente por justa causa, aqui não são tributáveis. Okay? Agora, outros cenários, rescisão do contrato por motivos estruturais, são tributáveis e sujeitas ao IRPF. Aqui vem. O limite legal estabelecido na Lei do Trabalho é de 3 dias por cada ano. O limite em que se deve tributar é 3 dias por cada ano. E a Aquila, recordar que a Aquila trabalhou por 2 anos na CCIA. Okay? Então, 3 vezes 2 anos, vai dar 6. Okay? Então, fará essa diferença entre os 20 dias e 6 dias que legalmente tem direito. Então, nós ficamos aqui com 14 dias. Então, 14 dias, apenas 14 dias é que serão tributados, serão sujeitos ao IRPS. Ok? Segunda categoria. Agora vamos falar sobre rendimentos empresariais. Ok? Rendimentos empresariais são os rendimentos aferidos no exercício por conta própria de qualquer atividade de prestação de serviços conexas, como atividades profissionais ou empresariais previstas no artigo 8 e 9 do Código do Imposto de Rendimentos de Pessoas Singulares. As regras para a determinação do rendimento tributável da segunda categoria estão previstas nos artigos 24, 30 e 38 do Código do Imposto de Rendimentos de Pessoas Singulares. A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, conforme o artigo 30 do Código do Imposto de Rendimentos de Pessoas Singulares, faz-se com base em contabilidade organizada, regime de escrituração simplificada e na aplicação de regras decorrentes do regime simplificado na determinação de rendimento coletável. Então, para cada diferente regime de contabilidade organizada, de escrituração, existe uma forma diferente de se determinar o IRPS. Ok? Vide também artigo 33. Ok? Artigo 33, ele diz que quando uma entidade, quando um funcionário, não é? Ele ofere um funcionário, ele não está enquadrado em um dos regimes, no regime de escrituração simplificada, a determinação do resultado
líquido, resultado líquido não, do valor tributável ou matéria coletável será determinado com base ao que está previsto no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, conjugado com um conjunto de artigos que estão disponíveis no Código do Imposto Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Okay? Regime de contabilidade organizado. Como é que é determinado o IRPS no regime de contabilidade organizada? Primeiro, há que saber quando é que se está enquadrado no regime de contabilidade organizada. Enquadra-se neste regime as empresas que apresentem no exercício anterior ao da aplicação do regime um volume total anual de negócio superior a 2.500.000 meticais ou optem por esse regime. A regra geral é essa. Dispõe de um resultado líquido superior a 2.500.000, está enquadrado no regime de contabilidade organizada, ou não, possuindo um volume de negócio superior a 2.500.000, pode optar por este regime sem problema nenhum. Ok. Apuramento do rendimento líquido faz-se da mesma forma que o IRPC, com algumas exceções. Okay? Primeira, deslocações, viagens e estadias que ultrapassam 10% dos proveitos totais contabilizados. Okay? O excedente, né, deve ser adicionado ao modelo 22. Quando excede 10%, né, os custos de deslocações, viagens, estadias, quando excede 10% do proveito total, o excesso deve ser adicionado. Quando o imóvel afeta a atividade empresarial, é também destinado à habitação, os encargos com a renda, água, luz e telefone fixo não podem ultrapassar 25% do total de proveitos. Okay? O excedente, né, deve ser adicionado ao modelo 22. Né? Deve ser adicionado ao resultado líquido. Né? As remunerações dos titulares do rendimento, dos seus familiares, utilização de viaturas próprias ao serviço da empresa, subsídio de refeição não devem ultrapassar, no seu conjunto, 10% do total do proveito. É a mesma lógica quando o salário não é recebido pelo proprietário do negócio, não é, ele excede 10% do total dos proveitos, o excesso deve ser adicionado. Okay. Vamos ver isso, vamos compreender isso melhor através de um caso prático. Okay? Ciara trabalha por conta própria como contabilista e afetou a sua atividade num piso da casa própria onde trabalhava em 2017. Contabilizou como proveito e despesas o seguinte: proveito de 3.700.000 meticais, os encargos com a casa foram de 2 milhões de meticais e corresponde a 75% da mesma em termos de área. Ok? Vamos falar. Estamos a dizer aqui que 75% do total do encargo da sua casa, da casa da Ciara, corresponde aos encargos observados ou verificados no escritório que ela afixou num piso da sua própria casa. Okay? Então, 2 milhões vezes 75 vai dar 1.500.000. 1.500.000 é o encargo com
a casa. Eu encargo com o piso onde está localizado o escritório, onde ela desenvolve as atividades empresariais. Vamos observar para os custos, outros custos, ok? Os encargos com a casa, né, que foram 2 milhões e 500, corresponde a 75% da mesma em termos de área, né? 1 milhão e 500. Apenas 1 milhão e 500 é que são aceitos, não é? Para o cálculo do valor que se deve tributar, não é? Que se vai adicionar ao rendimento líquido. Ok. Então, calcula-se, não é? 1 milhão e 500 menos, aqui devia estar entre parênteses, menos, entre parênteses, a multiplicação entre 3 milhões e 700 vezes 25%, ok? Isso vai dar 575, não é? Meticais. 575 meticais deve ser adicionado. 2. O vencimento da Seara. A Seara recebe 400 mil meticais, não é? Mensalmente. Que diz que apenas 10% dos proveitos são aceitos como custos, pelo que será necessário adicionar 30 mil meticais. Como é que foi obtido esses 30 mil meticais? 30 mil meticais, 400 mil meticais, que é o salário, que é o vencimento da Seara. Só para retificar, esse vencimento não é mensal, não é mensal, é anual. Não é? Anualmente recebe de salário 400 mil meticais. Então, esses 400 mil meticais subtraído pela multiplicação, não é? Isso devia estar entre parênteses, 3 milhões e 700 mil vezes 10%, não é? Vai dar 30 mil meticais, ok? Vai dar 30 mil meticais. O cálculo do resultado líquido, portanto, vai-se adicionar 30 mil meticais ao resultado líquido. 3. Salário do departamento administrativo de 90 mil meticais. Isso é um outro custo, não há nenhum tratamento para isso. Okay? 4. Despesa de deslocação da Seara. Portanto, é de 375 mil meticais. Apenas 10% dos proveitos são aceitos como custos, pelo que será necessário adicionar 5 mil meticais. Portanto, a dinâmica é a mesma, não é? Pega-se no 375 mil, não é? Que é na despesa de deslocação, subtrai-se pela multiplicação entre o proveito e os 10% que é previsto na lei, e teremos aqui 5 mil meticais, né? Como podemos observar no cálculo, e esse 5 mil meticais vai se adicionar ao resultado líquido. Despesa de jantar com clientes para a apresentação da empresa. Portanto, essas são despesas de representação e que, de acordo com o Código de Imposto de Rendimentos de Pessoas singulares não, pessoas coletivas, o RPC, 20% desses tipos de despesa não são considerados como custo, não são considerados como um custo. Então, dos 100 mil meticais, 20%, 20% são considerados como custo e o remanescente é considerado como rendimento, vai ser adicionado ao resultado líquido. Ok. Outras despesas aceitas fiscalmente estão aí avaliados em 2 milhões e 500 mil meticais. Como isso fica organizado numa demonstração de resultados. Ok, proveitos. Ok? Temos um proveito de 3 milhões e 700 mil. E os custos, né? Custos sem nenhuma dedução, não é? Sem nenhum tratamento. Temos aqui salário 400 mil mais 90 mil, que é o salário do pessoal administrativo, como nós vimos lá no slide anterior.
Despesa de deslocação, não é? Aqui deve vir 375, foi uma falha, okay, minha. Aqui, mas veio 275, ok. Perdão por isso. Encargos com a casa. Encargos com a casa, 1.500.000, não é? Que é um encargo que corresponde às despesas observadas no piso onde está localizado o escritório usado pela Seara. Despesas de jantar, jantar com apresentação, despesas de representação, apresentação da empresa aos seus clientes, 100.000 metros. Outros custos, não é? 2.500.000 metros. Total vai dar 4.865.000 metros. A diferença entre o proveito total e as despesas totais vai dar um resultado do exercício de 1.165.000 negativos. Feito toda os cálculos de ajustamento, o que vamos adicionar? As adições no modelo 22. Ok, salário de Seara, não é? São os mesmos cálculos que acabamos de fazer no slide anterior. Temos aqui 30.000, despesas de deslocação 5.000, encargos com a casa 575.000 e despesas de jantar, despesas de representação 80.000. E o total foi de 690.000. Então, adicionando isso ao resultado do exercício, mesmo assim ainda teremos um resultado negativo. Se fosse positivo, calcular-se-ia o IRPS. Ok? É tudo. Vamos para um outro caso prático. Aquila tem duas atividades distintas. Aqui estamos a entrar num aspecto muito interessante, que a Aquila tem duas atividades distintas, ambas da segunda categoria, uma agrícola e outra de transporte. Em 2017, o transporte teve um lucro de 2.500.000 meticais e a atividade agrícola apresentou um prejuízo de 500.000 meticais. Ok. O Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, ele diz que quando estamos diante de uma situação em que possui-se duas ou mais atividades empresariais, e uma delas é a agrícola, o rendimento, o resultado da atividade agrícola não pode ser adicionada ao rendimento das outras atividades, ao resultado líquido das outras atividades, para efeito do cálculo do IRPS. Ok? Resposta a isso, mesmo que eu disse antes, que os prejuízos da atividade agrícola não podem ser deduzidos para efeitos fiscais ao lucro de transporte. Aquela poderá virar a deduzir os 500.000 meticais nos 5 anos posteriores ao lucro tributável da atividade agrícola, caso esse venha a existir. Okay? Pode-se aprofundar ainda mais esse aspecto no Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Ok, vamos ao regime de escrituração simplificada. Né? Isso está no artigo 73 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Okay? Podem optar por este regime os que apresentaram o exercício anterior ao da aplicação do regime, um volume total anual de negócio inferior ou igual a 2.500.000 meticais, e optar por esse regime na declaração de início de atividade ou de alteração. O cálculo do rendimento
é igual ao regime de contabilidade organizada, mas prejuízos não trazidos para o ano seguinte. O que isso quer dizer? Se um indivíduo tenha obtido prejuízo para o ano, por exemplo, o ano 2023, e ele está enquadrado no regime de escrituração simplificada, esse mesmo indivíduo não pode subtrair esse prejuízo do valor do resultado que ele irá obter no ano 2024, se o resultado obtido no ano 2024 for positivo. Portanto, não transita, não é? Isso quer dizer, não transita para o ano seguinte, não subtrai ao resultado do ano seguinte, não subtrai ou adiciona. Isso vai depender se no ano seguinte tem um resultado positivo ou negativo. Regime simplificado de determinação de rendimento coletável. Artigo 33 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Sujeitos passivos com volume de negócio inferior a 2.500.000 meticais e os que não têm optado pelo regime de contabilidade organizada ou pelo regime simplificado de escrituração. Ok? O apuramento de rendimento coletável resulta da aplicação dos seguintes coeficientes. Para melhor aprofundamento, número 3, artigo 3 do Código do Imposto de Rendimento das Pessoas Singulares. Número 3 do artigo do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Portanto, aplica-se 20% do valor das vendas de mercadorias e de produtos, 20% do valor das vendas de prestação de serviços de alojamento, restauração e bebida, 30% para os restantes proveitos. Vamos a um caso prático para melhor entendimento. A Tamires tem uma ferragem e teve um volume de negócio no ano anterior de 1 milhão de meticais. A Tamires não fez opção pelo regime de contabilidade organizada ou de escrituração simplificada. Em 2017, teve os seguintes proveitos: outros serviços, 600.000 meticais, venda de produtos da ferragem, 400.000 meticais. Okay? Tendo em conta aqueles coeficientes devem ser aplicados, teremos a seguinte resposta. O rendimento líquido da Tamires em 2017 é 30%, né, para 600.000 meticais, que é resultante de outras atividades, e 20% para multiplicado os 400.000 meticais das vendas, bens e serviços, que será igual, a soma desses, será igual a 260.000 meticais. Ok. Esta é a segunda parte, fim da segunda parte do estudo sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Próximo vídeo vamos abordar sobre rendimentos de terceira, quarta e quinta categoria. Até o próximo vídeo. Bons estudos.